entrar aqui rapidinho, um minutinho. Essa live vai ser, né, Direita Mover, Jovens de Direita, Confraria Forte, 2 conservadores e vocês. E vocês. Vocês. Gente, só um minutinho aqui. Esperar o pessoal, Face ID. Já deixa logo daí. Fico olhando. Vou ficar olhando os comentários de vocês aqui hoje e só perguntando pros meninos. Enquete. E aí, minha gente, como é que vocês estão? Muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live. Hoje vai ser rapidinho, porque a gente já entrou no horário muito tarde. A gente vai comentar um pouquinho sobre a visita do Bolsonaro, o pós-visita e alguma coisa que aparecer aqui, alguma pergunta que vocês fizerem. Tá bom? E aí, meninos? Muito boa noite, meus caros colegas. Boa noite. Boa noite, Bruna. Boa noite, Deison. Boa noite, Bolsonaro. Está aqui na produção. Boa noite aí, pessoal. Tá ok? Como é que o senhor se sentiu aqui em João Pessoa, presidente? Foi um prazer estar aí com vocês. Popularidade enorme aí, né? Como sempre, todo o Brasil, né? Tá ok? É isso aí, boa noite, Bruno, boa noite, Alisson. Boa noite, Bolsonaro também. Boa noite vocês que estão com a gente aí. Mais um dia aí numa caminhada de alguns assuntos, opiniões, críticas, sugestões. Vamos pensar um pouquinho direita, vamos ecoar conservadorismo com vocês. Vamos juntos. E aí, minha gente, a visita do Bolsonaro, o que é que vocês acharam, gostaram, como é que foi? Sempre muito emocionante ter o presidente aqui, muito alvoroço. Grita, um corre-corre, uma multidão, o povo atropela, minha gente, perdi meu sapato 2 vezes no meio do povo, quase fui atropelada, enfim, é isso. A vida do bolsonarista. Oh, eu gostei, eu acho que... Não, tu ficou mais na elite, não passou esse corre-corre, não perdeu o sapato. Minha camisa estava molhada, de tanto sol que eu levei. Mas foi boa, teve uma agenda bastante pulverizada, né? Isso, de certa forma, dilui um pouco o público, não concentra todo mundo num local só. A agenda foi vazada, de forma até um pouco perigosa, precipitada e perigosa. Então, sabiam de tudo, sabiam da padaria, teve gente na padaria, teve gente no hotel. Coisa que a gente nem sabia. Exato. Mas o resultado eu acho que foi positivo, né? Em termos de popularidade, o Bolsonaro mostrou que ele realmente é o cara o político mais querido do Brasil. É o ex mais querido. A despeito do que o formalismo, né, da Câmara Municipal, que concedeu o título de persona não grata ao presidente, a realidade se sobrepôs e mostrou que ela vem e finca, né? Finca os seus pilares e dessa vez não teve nenhum título, não teve nenhuma militância esquerdista capaz de diluir o brilho do evento do presidente. Inclusive desculpa te cortar, inclusive tinha rumores, né, que a esquerda estava se organizando para fazer protesto, para não permitir que o Bolsonaro recebesse o título, e a gente não viu, em nenhum lugar da cidade não teve protesto, não teve nada, embora a visita já tivesse sido amplamente divulgada há muitos dias, ninguém se organizou, a esquerda nem apareceu. Eu também achei bacana a passagem, rápida como normalmente acontece na Paraíba, né? Já normalmente é rápida. Eu fico muito temeroso também nessas visitas na Paraíba. Infelizmente a gente tem muitos pontos fracos assim de ideológicos, de segurança e tal. Eu acho mais seguro para ele que seja rápido assim mesmo. Mas eu achei válido, eu achei muito bom saber que ele tá atento aqui, né, na Paraíba e se preocupando com a pré-candidatura das nossas opções de conservadores, de direita. Como cabedelense feliz lá em poder ver oferecido, né, Valber Virgulino lá com a gente como pré-candidato.
E para lançar essa pré-candidatura foi essencial. Foi muito bom ter a presença do presidente lá. E vamos seguir agora, espero que não muito nessa sombra, mas na sombra da ideia da bandeira dele, de não corrupção, de confronto com aquilo que está errado. E vamos fazer essa visita aí, ter valido a pena, que vem outras vezes aí o presidente. Vem, presidente, a gente te ama. Mas como a Alisson falou, a agenda foi bem diluída, muitas coisas não foram divulgadas para o público, né? Na verdade, o único evento que foi aberto ao público era o evento da Domus, né? Os outros eventos praticamente não foram, por questão de segurança mesmo, não foram anunciados, como foi o aeroporto também não foi anunciado publicamente, Cabedelo, Feira de Mangabeira, mercado, né? Mercado de Mangabeira. Então, e mesmo assim a gente viu uma concentração muito grande de pessoas, né? Não sei se justamente por conta desses vazamentos ou realmente pelo impulsionamento das redes sociais, o pessoal mostrando que estava lá na hora, mas deu bastante gente. O vazamento se deu, acho que uns 2 dias antes, a gente já tinha em rede social isso acontecendo, e um dia antes ficou mais explícito, né? Ficou mais explícito o agendamento deles. Perigoso também, né? Ele exposto daquele jeito. Que eu servi até de segurança um tempinho ali. Fui tirar uma foto com ele, quando eu vi o presidente botou a mão no meu ombro e estou pausando o vazamento e já fui segurando ali. Aproveitou o corre, né? Pra perder a foto. Quando eu fui tirar, ele botou e eu baixo a mão lá fora. Mas estava muito próximo realmente da população. Como sempre, é o que o presidente gosta, né? Como ele gosta de fazer. Muito cansado, mas doente. A gente via no rosto dele que ele estava cansado, estava exausto, uma maratona muito forte, muito pesada. Ele vinha aí há dias divulgando as campanhas municipais. Ele já é um idoso também, né? Tem que se levar em consideração que eu fiquei cansada em 2 dias. Parecia que eu tinha tomado uma surra, perdão da palavra. Será que o Instagram vai me derrubar agora? Eu fiquei muito cansada mesmo, exausta. Eu não consigo imaginar como é que ele consegue esse pique. E é porque a gente não acompanhou todas as agendas, a gente não tem o trabalho que ele tem de ainda estar preparado para falar, tá bem, tá sorrindo, tá tirando foto. Imagina ele. Enquanto ele tá no avião tirando no foto, avião, ele já tá pensa que dormindo. vai descansar e aí aparece um monte de gente. Mas esse é o preço da fama, digamos assim, né? Do amor do povo. E da luta pelo Brasil, né? Principalmente, né? Eu fiquei sabendo que ele pegou o voo em Fortaleza às 3 da manhã. Uhum. Então imagina o tempo que ele tinha que tomar banho, tem que estar no aeroporto e tal. Foi para Juazeiro, né, do Norte, e depois Recife e pousou aqui em João Voo com Pessoa. conexões, né? Então é um lojão, o cara é um tanque de guerra. Estava gripado, inclusive, né, e fez questão de falar com o público, tirar foto. De cumprir integralmente a agenda. Para quem não estava no comboio, praticamente era impossível estar em todos os lugares, né? Sim. Só quem estava no comboio, mas o presidente fez isso aí e sempre buscando o povo. É impressionante que ele não foge à luta de jeito nenhum. Vocês aí, vocês foram, vocês estavam, eu estava no evento do Bolsonaro, falem aqui pra mim nos comentários. Vocês participaram, conseguiram fotos, eu fiquei um pouco deprimida, confesso a vocês. Rolando o feed do meu Instagram, porque todas as fotos eram de pessoas com Bolsonaro e só eu não tinha uma foto com Bolsonaro. Enfim, né? A elite. Dessa vez eu me dei, né? Tirei uma foto com o presidente lá no restaurante. E depois consegui tirar uma foto com a minha filhotinha. Lavínia tem meses, já tem uma foto com Bolsonaro. Estou na militância há anos, eu não tenho uma foto. Embora a oposição tenha ficado com uma cara muito raivosa, mas conseguimos e assim, isso é outra faceta desse carinho que o presidente tem, né? Ali no palco choveu crianças, né? E o presidente mesmo gripado e com um certo receio, mas ele fazendo de tudo para recebê-las, para tratá-las bem, porque ele sabe que a criançada é o futuro, né? E a gente não pode fugir muito dessa realidade. E é o que contará essa história, né? É. São quem
são quem contarão a história futuramente. Então, desculpa, espero que não tenha ninguém do Conselho Tutelar, mas eu usei minha filha para poder tirar uma foto com o cara, né? E também um ponto importante que a gente precisa observar nessa visita foram os discursos, né? O presidente ele sempre é muito objetivo e assertivo, coloca muitos dados aí para a gente poder estar pensando melhor o que a gente deve fazer, como a gente deve se organizar, como a gente deve pensar. Ele falou muito, não votem com o coração, votem com a razão. E os discursos que ele colocou em cada momento foram muito proveitosos e que a gente precisa ter. Quem puder ver lá na Assembleia Legislativa, o discurso foi curto, ele estava bem cansado, precisava ir para Domos ainda. Na Domos também teve uma posição bem bacana. Aproveita esses discursos e tem muito que a gente aprender, tem muito que a direita, né? Os conservadores têm muito que ouvir ali, aprender e colocar em prática, porque a gente precisa ter um posicionamento político realmente relevante para esse momento, para esse tempo que está vindo aí. E agora vai formar a base, que vai formar as federais e as estaduais. Então, esse é um momento crucial. Vamos falar um pouquinho daqui a pouco sobre esses discursos, sobre mais coisas que rolaram aí nessa passagem de Bolsonaro. Vamos mandar um abraço aqui para Direita Picuí. Muito obrigada, Direita Picuí, pela audiência. Diogo. Obrigada, Diogo. MJB Paraíba, abraço. Alguém sabe quem é o ADM? É o Rafael Pimentel, o Diogo também, né? É do grupo, né? Do grupo lá. É todo mundo junto, obrigada. Todo mundo que está aqui. Professor Heraldo, Eric Douglas, Samara Suassuna, aqui uma pré-candidata. Renato, Thales Miranda. É isso, galera. Vamos falar também não só das coisas boas que aconteceram no evento, tivemos muitos imprevistos aí. O que não é de se espantar, né? Um evento com tanta gente, uma multidão. Então, claro que alguma coisa não iria ser 100%, né? Vamos começar falando aí do que bombou na rede social, que foi o aeroporto, né? O que vocês acharam aí da indignação do presidente, porque deixaram as pessoas no sol, expostas, deixaram ele sair por uma porta, né? Dos fundos praticamente. Realmente muito constrangedor, de se indignar mesmo. A revolta do presidente eu acho que é bem justificada. Vocês o que acham? Eu não tenho conhecimento muito específico do ocorrido, né? Eu sei que o presidente deu uma bronca na geral, como se diz. Aí fica aquela pergunta, e por que ele saiu por aquela passagem? Foi porque ele viu as pessoas lá e preferiu, ou também ele próprio foi barrado pela administração do aeroporto. Tudo parece que ele foi direcionado para lá. Talvez tenha faltado um pouco de firmeza das pessoas. O aeroporto é um espaço público, então as pessoas têm o direito. Vi alguns oportunistas de plantão colocando a culpa em A e B. Eu acho que não tem, não existe um culpado assim. Teve um camarada que pôs a culpa no Cabo Gilberto. Acho que vamos ser realistas, o Cabo Gilberto estava lá em outra função. Ele não tinha nenhum poder de comando. Isso é só oportunismo. Quando você tem a manifestação popular, é difícil você ter controle disso. Quando é um evento, tipo aquelas mobilizações que fazemos ali no Busto, você tem uma base de controle, por quê? Porque tem um trio elétrico. Ali é um farol, uma sinalização, uma baliza. Mas a multidão solta, como é que você vai culpar uma pessoa e dizer, olha, você é o responsável por essas pessoas não estarem em tal lugar? Isso não faz sentido. Mas concordo com o presidente, faltou um pouco de firmeza, e eu acho que a falta de firmeza foi de todos ali, de dizer, não, nós vamos ficar aqui é público, né? E às vezes até um pouco de estratégia de, não, vou ficar aqui de forma velada, disfarçada, e daqui a pouco aglomera todo mundo,
se não desse para de um jeito, que pelo menos tentasse ali na maciota, como se diz, mas não poderia, vou colocar, me incluindo também, não poderíamos ter recuado de tal forma. No meu perfil lá tem uma das características que tem é belicoso e contundente. Vou ser bem assim agora. Deixa eu beber água. Eu concordo com esse oportunismo, sim, houve oportunismo de querer culpar Gilberto, principalmente, né? Na organização ali. Mas. Até porque há de se ressaltar, se eu poder contar, que a organização prévia já foi feita pelo PL, né? Uhum. Então o Gilberto já chegou depois e não interferiu diretamente nessa organização. Inclusive o Gilberto estava no Ceará também, foi? Estava acompanhando o presidente anteriormente. Então, ele já chegou aqui com a situação pronta, exatamente. Enfim, mas há uma coisa que a gente precisa ponderar, a gente precisa acordar. Como povo principalmente. Eu não sei se vocês viram, não sei se vocês acompanharam agora, está tendo o MST está fazendo algumas badernas aí pelo país, né? Agora eu vi um vídeo, saindo de casa, eu vi um vídeo na Bahia, eles interrompendo o tráfego lá, né? Importunando, e eles estavam com paus e facão na mão e tal, e dizendo que ninguém ia passar. Pessoal, não passa mesmo não. Hoje a gente precisa entender uma coisa. A gente precisa ter postura, a gente precisa saber agir. A esquerda, eles têm um nível de organização para esse tipo de mobilização. Sempre tem um advogado ali próximo, tem alguém ali que vai dizer, vocês podem fazer isso, vocês podem fazer aquilo, olha, aquilo ali não pode barrar ali, isso aqui. Então há uma direção para essas pessoas, sabe? E a gente precisa dessa direção, precisa estar atento ao que é nosso direito, o que a gente tem direito de fazer, porque infelizmente tiraram da gente o conhecimento dessas coisas. Então a gente precisa desse direcionamento e de coragem. A gente precisa de coragem. A maioria das pessoas sabe que o aeroporto é um ambiente público, a gente não pode ser barrado ali. Mas às vezes falta coragem. A gente precisa se impor, um pouco mais. Eu tenho certeza que a direita, os conservadores, o povo de bem brasileiro, que não se veste de vermelho, eu não estou dizendo só uma roupa simplesmente, mas como a gente não é melancia, né? Enfim, a gente não tem essa... Esse povo de bem, que não veste vermelho, ideologicamente falando, certamente quando for se impor não vai badernar, não vai ameaçar ninguém com facão, nem com pau, nem com pedra, mas a gente precisa aprender a requerer nossos direitos. O presidente tem toda a razão em dizer que houve uma certa fraqueza, uma certa negligência, e quando ele cobrou, e é uma das coisas que eu queria que deixasse fixado, vocês têm que aprender a lutar pela liberdade de vocês. A gente tem que acabar com essa história de querer um bode expiatório. Não, vamos eleger fulano de tal porque ele vai brigar por a gente. Não, para com isso. A gente tem que aprender a brigar pelas nossas liberdades, pelos nossos direitos, e isso é importante, isso é crucial. O presidente falou com autoridade, falou objetivo ali, o que estava acontecendo, o que precisava ser feito, e a gente precisa começar a se colocar dessa forma aí. Que haja na gente intrepidez, ousadia, não para fazer o que não presta, mas para fazer aquilo que está dentro do nosso campo de direito. E a gente precisa começar a dizer, isso é meu direito. Desculpa ter me alongado um pouco. Não, tá tudo bem. Eu tirei agora, pessoal, os comentários só um pouquinho. Daqui a pouco eu abro aí para vocês interagirem um pouquinho também. Eu ia discordar em parte com o Alisson, concordar em parte com o Davidson. E como organizadora de eventos, né, eu tenho que dar o meu parecer mais técnico, eu acho que realmente faltou uma organização, uma comunicação da organização com o aeroporto. Eu acho que tinha que ter alguém da organização lá para receber as pessoas, para ver qual ia ser a postura da organização do aeroporto, né? Então, enfim. Você fala que o partido teria que ter uma equipe sim, previamente lá para esperar as pessoas chegarem, ou então isso já poderia ter sido acordado antes, né? E aí a organização do aeroporto poderia ter criado uma estratégia, um corredor, um isolamento, alguma coisa. Eu acho que houve sim uma falha, não vou aqui passar a mão para não criticar. Eu vou fazer a crítica construtiva, eu espero que em outros eventos isso não aconteça, porque em todos os aeroportos do Brasil o presidente sai pela porta da frente, a população recebe ele. Então, só aqui ser diferente, receber ele por uma porta dos fundos, receber na área externa, eu acho que não é bacana, não fica bacana. Ele também se sentiu insatisfeito com isso, a gente também.
Mas é isso, eu acho que se tivesse uma equipe lá já recebendo as pessoas, direcionando, um advogado, né, um cerimonial, teria dado mais certo. Mas como foi uma coisa que ninguém esperava, né, acho que isso nunca tinha acontecido. Nas outras vezes que o presidente veio, não me acordo como é que foi essa recepção no aeroporto. Foi dentro do aeroporto, né? Foi dentro do aeroporto dessa vez. Não sei se o aeroporto imaginava que ia dar muito mais gente, como realmente deu, e pensou que ia haver algum transtorno. Mas enfim, aconteceu, a imprensa pegou isso para distorcer os fatos e já gerou muita repercussão, muitos queridos já comentando, muitos aproveitadores usando desse momento para se promover, para culpar pessoas que realmente não tinham envolvimento naquele momento. Mas é isso. Aí depois tivemos o presidente no evento fechado, né, o almoço, onde estavam todos os importantes, digamos assim, né? Tínhamos lá o deputado, o Valber, Carlão, Sérgio Queiroz, então estava todo mundo bem aglomerado ali, almoçado com o presidente. O que é que rolou, Alisson, nesse almoço? O que é que você viu? A Alisson participou do almoço. É porque também eu estava lá servindo. O que é que você achou? Teve alguma coisa que te chamou a atenção? Além de Sérgio Queiroz e Roberto sentados juntinhos. O ápice ali foi isso aí. Foi fofoca dos bastidores. Foi o Wellington Roberto sentado ao lado do pastor Sérgio. Eu confesso que eu tentei tirar uma foto, mas ia ficar de costa, né? Então não deu muito certo. Mas eles estavam lá conversando e a ideia era que fosse uma conversa mais reservada, mas com aquela multidão que também entrou, inclusive eu e Gaiapa, ficou impossível. Você é pré-candidato, todos os pré-candidatos, a maioria dos pré-candidatos entraram. Não, nem de longe, nem de longe. Quantos pré-candidatos entraram? Que eu vi lá, Jaime Nery, Fábio, Michel Farina, Michel Farina, no universo, não me lembro da Samara lá, no universo de 30 candidatos, 60, eu acho que né? 60 com os do Novo, eu acho que se a ideia era ter um momento com os pré-candidatos, passou muito longe, né? E isso é uma falha grosseira do partido. Eu vi muita panelinha, muita gente. Vou ligar para fulana e fulana vir resolver os pré-candidatos já no sol. Sim, é importante também salientar, né, que tinha os pré-candidatos de Cabedelo, porque foi um evento conjunto, João Pessoa Cabedelo, não foi um evento conjunto só PL e Novo. Foi João Pessoa Cabedelo, tanto é que o presidente foi referendar a pré-candidatura do Valdo lá em Logo. Então, nesse universo, Bahia também, né? São 60 candidatos em João Pessoa, salvo engano, 32 de Cabedelo, 16 e 16. Então, nem de longe os pré-candidatos foram atendidos. Quem teve algum contato, algum peixe, teve acesso, mas por parte da organização do evento, vamos fazer uma autocrítica e ser bem justo, não teve esse espaço não. Eu pedi uma fofoca de bastidores, não esperava que viria essa bomba. Enfim. Mas e aí, vocês realmente acharam que a proposta do evento era promover a campanha de Queiroga, promover os pré-candidatos? Vocês acham que esse objetivo foi alcançado ou faltou? Creio que sim. A nível de prefeito, né, de majoritárias, houve e cumpriu o objetivo. Eu acho que falta fechar algumas lacunas ainda, e aí deixar para... Inclusive o vice, né? Deixar para a direção, né, do partido tá resolvendo essa situação, as alianças aí. Mas eu acho que ficou essa... Talvez como foi essa primeira visita, aí a gente está abrindo uma pré-campanha, né? Vamos esperar aí que haja uma outra. E seria importante ter um momento do presidente com os pré-candidatos, uma conversa sentados e algumas dúvidas, uma coisa mais calma, mais tranquilo. Porque é difícil pegar a agenda do homem e colocar uma programação dessa, né? Exatamente. Que houve uma programação fechada assim, que foi no sábado pela manhã,
que seria, né, um encontro com os empresários, né? E teve esse bate-papo e tudo. Acharia importante realmente ter um encontro desse com os pré-candidatos a vereadores. Bolsonaro tocou muito nessa tecla sobre escolher o candidato, escolher uma pessoa que tenha um certo nível de conhecimento, uma instrução. Ele falou várias vezes, não votem com o coração, pense, escolha alguém que saiba pelo menos interpretar um texto. Então ele foi bem, sempre, né, reforçando esse ponto aí dos vereadores. Que os prefeitos não sigam as indicações dos vereadores, mas por um quadro técnico, ele teve essa tecla aí. Não escolham por emoção, ele falou muito sobre isso. E aí, Alisson? Não, voltando rapidinho, eu acho que muitos pré-candidatos não queriam uma conversa com o presidente porque sabem que isso era quase impossível. Mas uma foto ao menos. Então é uma falha que não tem perdão. Sobre o que o presidente indicou em relação aos vereadores, eu acho que ele tem muita razão nisso. E na verdade sempre repete-se essa história, né? Voto e tal. Mas eu vejo que muitos vereadores não têm pré-candidatos a vereadores não têm sequer noção do papel que um legislativo faz. Eu vejo algumas colocações de vamos fazer uma gestão eficiente. Que gestão, irmão? Você não vai ser candidato a prefeito, você é candidato a vereador, você não faz gestão. Então, esses erros mínimos que mostram um despreparo. Não estou querendo julgar ninguém, né? Eu estou tentando mostrar que há uma falta de noção do que você vai fazer, qual é a sua proposta. Então, para você ter uma proposta contundente, você precisa realmente saber qual será o seu papel. E pegando um gancho dessa questão da fala do presidente sobre a liberdade, muita gente tem que entender que assim, a liberdade, você tem que lutar pela sua, mas na hora de votar você tem que lutar por quem lutou pela sua liberdade. Exatamente. Não faz o menor sentido, no meu entender, desculpa a franqueza, mas, por exemplo, você que esteve em umas manifestações que ocorreram no final de 2022, nas inomináveis manifestações no final de 2022. Você esteve lá durante 60 dias. Qual é o sentido de você votar numa pessoa que nunca foi lá? Para mim, assim, é um suicídio. E ainda usa o jogo, né? Deus, Pátria, Família e Liberdade. Pois é, a liberdade que é? A liberdade pessoal ou a liberdade de todo mundo? Se tu luta pela tua liberdade, você tem a obrigação moral de votar quem luta a tua luta. Desculpa, eu não sou teu pai para te dar carão, mas não consigo ver de outra forma. E agora parece que muita gente se credenciando e dizendo, o presidente disse para lutarmos pela liberdade. Sim, você lutou? Parte disso se dá muito porque a política, infelizmente, ela se transformou um berço de poder, né? Um berço de poderosos, pessoas querem estar lá para promover seu nome. Muitas vezes acha até que o ambiente político é uma extensão de redes sociais, de engajamento. Eu estava conversando com um pré-candidato agora há pouco sobre isso. A gente precisa entender o que é militância, sabe? Entender o que é militância política, não militância partidária, militância interna, de querer esse espaço, de querer notoriedade e tal, mas saber que tem um caminho a se seguir. A gente teve plano diretor agora há pouco, né? João Pessoa, Cabedelo, inclusive foi a mesma empresa. Poucas pessoas tiveram acesso à participação nesse momento, que é uma militância política forte. A ACA começou um trabalho de associações, né? É uma associação que iniciou agora, e a gente já conversou sobre isso, inclusive, né? de criar alguma coisa e tá pensando sobre nesse sentido. Mas a gente precisa também desse tipo de mobilização para poder ter a prática dessa militância política que não se faz somente no plenário de uma Câmara de Vereadores, no plenário de uma Assembleia Legislativa, mas ela começa na base da sociedade. Na base da sociedade. E essa militância ela precisa começar a entender essa ação. A gente precisa de representação nos conselhos tutelares. Mas quem coloca os conselheiros tutelares? Eu, inclusive, eu estava vendo uma live agora há pouco, estavam falando sobre o conselho tutelar. Nesse sentido, né? E quem coloca os conselheiros tutelares são vereadores que credenciam pessoas com cargos
comissionados ou contratados na prefeitura, coloca numa creche, coloca numa escola, diz que o cara trabalha com criança e joga para dentro do conselho tutelar e tem lá um fantochezinho para os vereadores, para a gestão, para estar controlando aquele recurso que se tem. E a militância de direita conservadora precisa começar a ocupar esses espaços. Então, assim, infelizmente acontece muito isso, dessas pessoas querem se promover no momento de campanha partidária, porque acha que aquilo ali é política. Mas política começa muito antes, entendeu? E hoje é importante dizer, para entrar no meio político, se você não tiver coragem, se você não tiver capacidade de brigar literalmente pelo que é preciso brigar ali dentro, é melhor você ficar em casa, porque o chumbo tá grosso. Não sei se é um trocadilho ou se é um fato literal. Eu fazer um complemento aqui, né? Eu acho que foi perdido a noção daquele início do movimento de direita, né? E a gente sempre ouvia o professor dizendo, mostrando que a nossa luta era contra a elite burocrática, o estamento burocrático. Só que os gênios de hoje em dia, eles querem o quê? Eles querem justamente entrar na elite, para fazer parte da elite, não para destruir a elite. Então, vou entrar para me dar bem na vida, né? Eu ter poder. E as pessoas, outro ponto é que as pessoas esquecem que o movimento político, ele nem sempre é composto, e na maioria das vezes não é composto, por pessoas que estão disputando cargos eletivos. Você pega o nome aqui de João Pessoa, que eu acho que o nosso público vai lembrar dele, o Luciano Agra. O tanto de ações que foram desenvolvidas em João Pessoa, que tem aquele cidadão por trás, é imensa. E muita gente não saberia dele, soube porque terminou que ele virou vice-prefeito e veio assumir a prefeitura. Mas o Luciano Agra, ele está nos Parques Paraíbas, no Parque no Aeroclube, no Parque da Cuiá, em todo o zoneamento da cidade, tudo está por trás dele. Às vezes querendo só fazer uma obra de urbanismo, às vezes fazendo militância dentro daquele urbanismo, né? Ou a Estação Ciência, por exemplo. Tu coloca alguém lá para assinar uma obra por Niemeyer, só por quê? Porque ali tu está credenciando um arquiteto comunista, tu está gerando o imaginário da população, né? A digital de um arquiteto de um grande nome do movimento comunista. Cultura, né? Cultura, criando, trabalhando o imaginário, né? E são ações que foram pensadas já atrás, há 20, 30, 40 anos, por um homem chamado Luciano Agra, que, repito, se não fosse por um acaso, digamos assim, ele não seria nem lembrado. Só seria lembrado para quem é de dentro de verdade dos bastidores políticos. Mas o trabalho dele é fundamental, é importantíssimo, e a direita tem que aprender que são elementos de um movimento político. É verdade, a política não se faz só com o nome que está lá, né? Se faz com todo o seu derredor. Mas eu acho que a política municipal é muito emocionada, não é não? É muito emocionada no sentido de que, por exemplo, muita gente se candidata porque conhece muita gente, alguém diz, conhece muita gente, poderia ser vereador. Você já ouviu esse discurso? Já. Porque tu fala bem e tal, defende a comunidade, poderia ser vereador, e às vezes as coisas não funcionam só assim, né? Não basta ser só conhecido, não basta ter só uma influência em um certo campo, você precisa ter conhecimento. Porque chega lá, vimos agora, né? Sem querer criticar, já comentando, né? Os nossos vereadores da direita votaram a favor do título de pessoa não grata para Bolsonaro, por pura desatenção, desconhecimento. Então, enfim, são muitas coisas sobre... Isso é uma coisa simbólica, mas imagina uma coisa mais séria, né? Prejuízo que a gente poderia ter. A negligência completamente. Né? Não só dos vereadores, mas de todos os gabinetes. Que não analisaram ali, né, o que ia ser pautado. E alguns projetos de um vereador do Centrão, você pode até ficar um pouco mais relaxado. E não deve ficar, porque muitas vezes a esquerda usa o cara do Centrão para colocar esses projetos. Porque sabe, se for alguém muito visado, vai alardear e a coisa desanda.
Mas o projeto talvez do vereador mais radical de João Pessoa, no nome dele. Ninguém lê, por favor. Né? Agora se fosse para assinar um documento, né? Uma casa, uma no seu casa, nome, então, transferir o dinheiro do banco. Então não tem justificativa, porque o trâmite não foi obedecido. Não foi lido Então, completamente. isso é desculpa de amarelo, pelo amor de Deus. E foi acordado, né, entre eles também, que não seria lido. E vamos ter a hombridade de, olha, nós erramos, isso não é o fim do mundo, vou deixar registrado aqui, vou falar nomes. Né? Bota a carta na mesa, vai. Vereador Carlão, vereadora Elisa Virgínio, eu atesto que eles têm contribuição ao movimento, eles já contribuíram e vão continuar contribuindo, mas precisamos fazer aquilo que eles sequer reconheceram eu e não, nós erramos, peço desculpa à população, vamos tentar rever isso. A Elisa pediu para que fosse anulado. Não, pedi que fosse anulado, mas pedi desculpa pela falha. E não colocar a culpa no trâmite, no regimento interno, por favor, gente. Eu acho que é um erro até da própria casa. Porque você está decidindo coisas que é importante para toda a população. E haver um acordo que não vai haver a leitura do processo, vai ser votação em lote. Quem vota sim ou não para o lote e tal, e tem um outro projeto lá, e isso é uma total irresponsabilidade para uma casa legislativa. A população nem sonha que isso acontece. Entendeu? Então, assim, para todos os vereadores, cobramos principalmente dos nossos, né? Mas para todos os vereadores é um absurdo, você eleitor deveria ficar atento nisso. Não pode acontecer esse tipo de coisa, eles têm que se debruçar no projeto, eles têm que ler, inclusive... Vai ser do gabinete, né? Porque humanamente é impossível. Exato, inclusive os vereadores de direita, eles precisam ser também bem observados os projetos. Porque, por exemplo, tem pessoas de direita que querem projetos de lei para hospital de animal. Eu sei que vai ter gente aí que pode achar mal o que eu vou falar, mas bota um pouquinho de cabeça para pensar. Vamos pular, pauta. A gente tem um déficit gigante na questão de saúde pública. Gigante. Eu tenho um repúdio gigante a alguns políticos aqui. Rui Carneiro, o tal do Guga, não sei o que lá, né? Que é o cara dos animais, né? O tal do Guga. Não sou nem de João Pessoa, pessoal. Eu voto em Cabedelo, eu sou de Cabedelo. Mas eu vivo muito de João Pessoa. Mas lá os caras só pedem, lá a Câmara de Vereador é uma extensão da infraestrutura, só pede calçamento, eu quero calçamento na rua tal, parece que tem uma reunião. Chama o exército. Bota o exército para construir, pô. E limpar também, mas que até na floresta lá os caras estão limpando bem. Enfim, mas aí você vê um projeto desse, é legal, quando eu penso no PET, para a saúde emocional da pessoa, é top, é bom. Mas se a gente vai gastar uma grana gigante para fazer um hospital, e tem um hospital de gente padecendo, necessitando de assistência, a gente precisa observar isso. Precisa ter esse cuidado. Mas normalmente esse recurso não ia para isso. Mas é melhor ter mais atenção para as pessoas do que para os animais. Então a gente primeiro tem que consertar o serviço para as pessoas, então precisa ter uma vigilância nisso aí também. Para as pessoas de direito também. Agora, isso acontece, essa questão de votação em lote, acontece porque é humanamente impossível sair fazendo essa votação, projeto a projeto. Por quê? Porque a produção é altíssima. Mas qual é o nível da produção? E quantos desses projetos são aplicados? Qual a relevância? A relevância. A publicidade, que é um dos fundamentos da administração pública, ela terminou que gerou isso. O cara quer fazer um projeto, eu vou fazer o Dia Nacional de Combate ao Arroto Infantil. Né? Então, ele vai lá, isso é uma herança do positivismo, né? Dia da canjica. A canjica vai ser patrimônio imaterial do meu bairro. Ainda bota o outdoor, tem 800 projetos lançados. Aí vou botar. Ponta dos Seixas é o cartão postal de João Pessoa. É a herança positivista, vai carimbar. Precisa desse carimbo para a Ponta dos Seixas ser um cartão postal da cidade. Né? Então, esse volume que decorre justamente dessa publicidade, o cara quer aparecer, então ele vai colocar proposituras. Proposituras é o quê? Um título de cidadão pessoense, paraibano, enfim.
um pedido para calçamento de rua, para ajeitar tal buraco, para solicitar uma informação. Então, a quantidade está matando a qualidade. E, diante de tanta quantidade, não tem como você avaliar projeto a projeto. Então, quando um vereador, seja lá um vereador, um deputado e tal, ele se gaba muito da quantidade, você tem que olhar quais projetos são úteis de fato para a população. Porque se ele está só fazendo um monte de projetos e nenhum serve de fato, ele está gastando seu dinheiro. É isso, né? E quanto mais se aproxima das eleições, mais projetos, porque na eleição a pessoa precisa dizer, eu tive tantos projetos aprovados, né? Então eu propus tantos projetos. Falar em cidadão, né? Michele também vai receber, né, o título de cidadã paraibana em breve. Nós estaremos divulgando aí quando a gente souber a data que vai acontecer esse evento, onde vai acontecer. A princípio ela irá receber. Vamos falar mais do mais importante. Ela não é paraibana, não? Ainda não. Não, ela é cearense. Ah, é cearense. Na verdade, o pai dela é cearense, né? Ela é de Brasília mesmo. Ah, não sei lá. E eu tava misturando Pai dela ela nordestina. É cearense. Nós tivemos o Bolsonaro na Domus e aí foi que o negócio complicou, né, minha gente? Que evento complicado foi esse, minha gente? A Domus foi o auge. Vamos comentar aí da Domus. Tava tudo muito bem, tava tudo muito lindo. O evento, eu vou pular as partes que não deram certo, eu vou chegar só no final. Final do evento, o presidente toma o microfone da mão do cerimonialista, do locutor e pede para que as falas sejam resumidas, né, minha gente? Até porque a gente acabou de falar, ele estava numa pegada muito grande. Eu acho que é totalmente desproporcional o cerimonial colocar tantas pessoas no palco, apresentar tantas pessoas que não eram daqui. Poderia ter de uma única vez agradecido a todas as autoridades presentes dos outros estados, todas as autoridades de Pernambuco, todas as autoridades do Rio Grande do Norte, sejam todos muito bem-vindos, tal, para agilizar, até porque as pessoas estavam desde 4 horas dentro da Domus, sendo que muita gente já estava aguardando do lado de fora muito antes. A gente teve relatos aí de idosos esperando desde 2 horas da tarde no sol para entrar de 4 horas na Domus. Já eram 7h30 da noite e o presidente ainda não tinha falado. Devido a essa intercorrência, nós tivemos, nós não, né? Aconteceu, o PL teve esse imprevisto e o Sérgio Queiroz acabou não tendo tempo de fala no evento, o que gerou grande retaliação, aí, muita repercussão, acordos talvez quebrados ou renegociados devido a isso. Sérgio Queiroz, ao fim do evento, fez um stories dizendo que ia mais uma vez, como chama? Adiar o seu posicionamento, se ia vir vice ou não, e fazer suas falas, enfim. Depois disso ele deu outras entrevistas em um tom um pouco não tão pacífico quanto foi na live depois, né? Falou aí que Bolsonaro não iria decidir o futuro político dele, né? Tiveram outras falas aí, enfim. Mas depois de tudo isso, 2 dias depois, 3 dias depois, tivemos aí a live de Sérgio Queiroz. Os meninos vão comentar pra vocês a live de Sérgio Queiroz. Eu vou só ficar de telespectadora nesse momento, que eu prefiro calar-me. Mas o público quer que você cale? Eu prefiro. Não. Estou sem advogado no momento, então meu advogado não vai poder advogar nesse momento. Rafael Pimentel, socorro. Não, a live em si, vamos analisar a live, né? A âncora nos pediu assim. Então eu achei que o pastor teve uma postura naquela live, eu não sei se antes ou depois, como é que foi, mas na live achei que ele teve uma postura sensata, equilibrada, no sentido de que ele ponderou as coisas, admitiu que saiu, que ficou chateado, né, que chegou a pensar que tiveram havido uma sabotagem, algo deliberado. Eu acho que é normal que o ser humano pense dessa forma, dizendo, porque logo eu, né? Porque logo na minha vez. Porque logo na minha vez e tal. Enfim.
Mas ele ponderou, ele buscou investigar, a minha percepção foi essa, que ele buscou investigar e analisar os fatos. E parece que depois dessa reflexão ele percebeu que foi um erro humano e não algo proposital, algo deliberado, e mudou a postura. Então eu achei que foi a live em si, aquele pastor Sérgio da live, foi um cara que ganhou o meu respeito. Eu já tenho respeito. Não, eu tenho respeito ao pastor. A pessoa jogando fogueira. Me dou bem com o pastor, conheço ele, falei com ele lá no hotel, que bom que vai estar todo mundo junto. Eu disse, pastor, vamos manter e tal. Então quer dizer, você tem uma amizade próxima com o pastor? Não, usando aquele parâmetro do Cristiano Ronaldo, né? O amigo é aquele que vai na casa e tal. Mas no popular, dizer que eu tenho uma amizade com o pastor, assim, conhecê-lo, né? Já conversei com ele uma ou duas vezes. Então tenho esse nível de amizade, mas nada além disso. Eu tenho um respeito pelo trabalho que o pastor fez, eu sei que ele é uma força política, ele tem um poder político, ele tem um poder de mobilizar as pessoas, e eu acho que isso é inconteste, independente de eleição, de resultado eleitoral. Ele é um cara que, se ele chamar, vamos ali de manhã cedo pegar ovo de tartaruga para cozinhar, as pessoas vão, isso é poder político, né? Então, o que eu quis dizer quando ganhou o meu respeito não é que ele não tinha antes, mas que dei uma nota maior, né? Eu creio que eu vou pedir para só um pouquinho da Domus. A Domus ouve realmente uma série de coisas. Ficou claro que todos os lados ficaram chateados com algumas falhas, né, na organização. Como eu não estava lá esperando. Público, né? Até o lado público. Em todos os lados, exatamente. Todos é todos. Não é todos, é todos. Eu não estava lá na Domus no começo, porque eu fui para a Assembleia Legislativa, né? A gente estava na Assembleia Legislativa, de lá veio. Tu entrou? Entrou para. Os pré-candidatos foram levados para dentro, né, da Assembleia. A gente não ficou dentro do. Eu não fiquei, havia alguns pré-candidatos lá embaixo, no plenário principal. A gente ficou nas galerias, né? A gente ficou nas galerias e tal. Mas havia pré-candidatos ali, muitas pessoas. Enfim, eu não sou muito adepto à democracia, não ligo muito para essa questão de honraria e tal. Eu acho que a gente precisa, às vezes ter um pouco de uma carência emocional, sabe? Para precisar de um. Eu não tenho muito isso, então foi de boa, foi bom ter ouvido lá, gostei de ver as reações do presidente em algumas situações que eu gosto de ver o olho da pessoa como é que tá, eu gosto de ver como é que age as mãos. O olho dele estava cansado. Estava cansado, mas ele falou os belos olhos azuis. Ele falou algumas coisas com os olhos e com as atitudes ali na Assembleia, como também na Domus, como também nos outros eventos, que dá pra gente entender algumas coisas, que eu não vou colocar aqui, desculpem, mas dá para entender algumas coisas e eu estava pensando em entender esses pontos. Mas foi bom. E os problemas da Domus realmente houve, todos ficaram chateados. E indo para a live do Dr. Sérgio, né, pastor, doutor, também acho, como Alisson, eu vi um Dr. Sérgio ali que realmente merece respeito, ele foi ponderado, como todo mundo ficou chateado. Eu cheguei depois e achei estranho algumas coisas, saí de lá também achando que houve boicote em alguns pontos, em algumas situações, mas relevadas as situações, passado o momento, agora é hora de olhar para frente. Sobre a live, ele falou de uma gentileza gigante, reconheceu que foi, como ele mesmo usou a palavra, foi honrado em todos os momentos e foi reconhecido em todos os momentos. Eu só fico, sobre a live em si, eu só pondero alguns pontos que eu nunca gosto de posicionamento, principalmente de político de direita, quando coloca que a gente precisa ser pacífico demais com todas as pessoas, respeitar. Quando a gente senta na mesa de debates, quando a gente senta na mesa de debate público, eu não vou respeitar o argumento, a pessoa que coloca uma ideia que vai prejudicar muitos. Depois a gente sai, toma um café, almoça, faz o que for, mas
não dá para respeitar todos os posicionamentos. A esquerda hoje ela fala muito claramente, ela não só fala contra a direita, contra os conservadores, mas ela age intencionalmente contra os conservadores. Poder de polícia, poder de exército, poder de justiça, agora a bandidagem também. Então, assim, deliberadamente, sem nenhum pudor. Deliberadamente. Eles não têm mais nenhum medo de colocar nenhum tipo de imposição ou de terror em cima da direita conservadora. Então, assim, a gente não pode respeitar esse tipo de postura. Não pode. A gente tem que ser bruto, a gente tem que ser agressivo, a gente tem que ser veemente. No debate, inclusive pra gente pegar no discurso, pelo amor de Deus, mas no debate a gente precisa ser agressivo. O óbvio precisa ser dito ultimamente. O óbvio precisa ser dito, é verdade. Já estou sendo processado por um vereadorzinho lá em Cabeleiro, mas enfim. Isso é uma coisa que eu pondero no discurso do Dr. Sérgio, onde ele fala sobre isso, sobre esse respeito demais. Eu acho que a gente tem que ter respeito pela pessoa, mas no debate público, na mesa do debate público, a direita tem que aprender a ser mais agressiva, mais aguerrida, mais contundente contra as coisas que estão devastando a nossa liberdade, as famílias, né? A segurança está sendo entregue. Eu respeito sua opinião, mas não concordo. Eu não respeito sua opinião, não concordo com você. Se você quiser tomar um café, a gente toma, mas agora a sua opinião eu vou bater frito. Ainda defendo para você falar a sua opinião. Então é isso, gente. Acho que a gente já falou um pouco de tudo, dos pontos mais essenciais que rolou essa semana. A visita do Bolsonaro foi o auge. É isso. Vocês têm alguma coisa mais para acrescentar? Por mim, hoje a gente já concluiu aqui o nosso bate-papo. Acrescentar que o cacete vai comer já, né? Por quê? Por quê? Porque vai chegar o advogado dela, então... Não, que eu permaneci calado, eu tenho esse direito ainda, né? Tem. Mas enfim. Então é isso, gente. Muito obrigada, muito boa noite. Você que ficou aqui com a gente. Você que ainda vai ver essa live, deixe sua curtida, deixe seu comentário, deixe suas dúvidas para a próxima semana. Semana que vem, se Deus permitir, estaremos aqui de novo. Curtiu o canal também, né? Sigam Voz 6 Oficial aqui no Instagram. A gente vai deixar fixado aqui no Quando Salvar a Live. E o canal no YouTube também. A gente vai deixar um link porque não está aparecendo para vocês. A gente vai deixar um link também nos comentários. Tá bom? Se despeçam aí, meninos. Pessoal, obrigado. Quem passou por aqui, quem ainda está, obrigado pela parceria. Depois sigam lá, como o Bruna já falou, no YouTube essa live vai ser colocada lá também, tá bom? A gente ainda está vendo a estrutura de fazer nas duas simultaneamente. Rafael hoje de novo não pôde estar com a gente, mais um abraço para você, Rafael, Deus abençoe, melhoras aí pro familiar, tá bom? E vamos lá, até quinta-feira, se Deus quiser. Só pontuar, pessoal, que o Voz 6 é um projeto nosso visando uma contribuição ao movimento. Faltam dois ainda. Faltam dois, Não participou. Começamos em 6, mas devido a algumas questões, hoje somos 4, mas estamos analisando vocês, né? participantes. Então, Voz 6 vem dessa ideia de voz, de 6 pessoas e também de vocês. É uma contribuição que a gente quer dar tanto no âmbito, na esfera jornalística, quanto no âmbito cultural. Vai ter blog, vai ter o programa de entrevistas e tal, e vamos expandir esse projeto. Aqui é apenas um teste e também para as pessoas irem se ambientando com o projeto, mas em breve vamos lançar um canal do YouTube e esperamos que todos vocês possam Está conosco. Tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigado, meus parceiros. Então é isso, gente. Muito obrigada, meninos. Obrigado a vocês. Deus abençoe vocês, sua casa, sua família. E semana que vem a gente tá junto de novo. Tchau, tchau. Vamos lá.